Antes de começarmos, eu quero te perguntar se você está vivendo em um momento de confusão em que você precisa decidir e você não tem certeza se você está ouvindo Deus ou não. Eu deixei um material na descrição que vai te ajudar a desenvolver discernimento e a te trazer clareza. Estamos vivendo hoje em dia um grande perigo espiritual. E esse perigo não é você não ouvir a voz de Deus, ou Deus não falar. É você se confundir, é você não obedecer, ou você nem sequer saber que é Deus que está falando com você. Porque muitas pessoas se perdem, muitas pessoas confundem, porque acham que Deus só fala de uma certa forma, mas Deus não está limitado a forma nenhuma de se manifestar, de se comunicar conosco. E quando Deus fala, quando Deus determina algo, não há quem possa impedir Ele de fazer o que Ele quer. Mas é claro que o inimigo vai usar artimanhas, muitas coisas, para tentar te fazer sair do caminho de Deus. E se ele conseguir tirar você do caminho de Deus, não vai se cumprir. Por isso você precisa estar alerta para que nada venha confundir a sua mente. Você precisa estar protegido. Corpo, alma, mente e espírito alinhado com o Senhor Jesus. Vamos ver o que a Bíblia nos diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, e o versículo 33. A revelação diz: Deus não é Deus de confusão. Ou seja, se está confuso demais, tem algo de errado nesse caminho. Porque tem muita gente em busca de uma resposta, em busca de ouvir Deus falar. Mas muitas vezes a resposta já veio. A resposta você já sabe. A resposta já está diante dos seus olhos. Mas quando você não capta a resposta de Deus, o que passa disso é confusão, é caos, é desordem. São dúvidas, são medos, são preocupações. Você começa a dar ouvido a outras vozes e esquece a voz verdadeira, a voz perfeita, que é a voz de Deus. E quando isso acontece, você fica travado, você fica estacionado, não vai para lugar nenhum, como cadeira de balanço. Vai para frente, vai para trás, mas não sai do lugar. Isso não é o que Deus quer. E quando você entra em um ciclo de confusão constante, sem sair, veja o que pode acontecer. Antes você tinha clareza, mas agora você começou a duvidar. Você sabia o que fazer, estava claro, já tinha se posicionado naquilo, já sabia para onde ir, mas agora você fica perdido. Você fica como que em um labirinto, não sabe a saída, não sabe o que fazer. Fica totalmente parado no meio do caminho. Antes você tinha uma visão de clareza, agora tornou-se uma completa confusão. E confusão é coisa do ser humano, nunca do céu. A segunda coisa que acontece nesses casos, você começa a criar justificativas para não obedecer. Isso é forte, é poderoso. Você sabe que precisa sair de algo ou tomar uma decisão.
mas começa a dizer não, talvez, quem sabe. Começa a procurar justificativas para sustentar aquilo que você quer, que é não fazer a vontade de Deus e permanecer nessa confusão. Você quer esperar mais um pouco? Você quer esperar um grande sinal? Uma grande maravilha? Quer que um anjo se manifeste diante de você? Mas na verdade o que você tem mesmo é uma resistência ao Espírito de Deus. Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem gente que não ouve a voz de Deus. Quando você verdadeiramente ouve, você segue. Mas quem ouve e não segue, é como se não ouvisse. Então, no fim das contas, não segue. É como a pessoa que ouve a voz de Deus, mas não pratica. E aquele que ouve, mas não pratica, é semelhante a uma pessoa que edificou a sua casa sobre um fundamento de areia. Quando vem o vento, a chuva, terremotos, tempestades, a casa cai. E grande é a sua queda. Mas aquele que ouve e pratica é semelhante a uma pessoa que construiu a sua casa em um fundamento sólido, em um fundamento de rocha. Essa casa persiste, essa casa resiste, essa casa está protegida porque ouviu e praticou. É simples dessa maneira. E esse é o problema de muitas pessoas. Não é não ouvir, é resistir, é ser rebelde, é tornar o seu coração endurecido para não obedecer à voz de Deus. Isso é perigoso. Outra coisa que acontece também é a confusão te paralisa. Quando é de Deus, pode até te desafiar, pode até te deixar desconfortável, mas ela não te deixa paralisado, ela te impulsiona para a frente, ela te faz caminhar na direção certa, porque Deus só guia pelo caminho correto. Mas quando a pessoa fica travada, andando em círculos, ela está bloqueada, fica parada, pensando, 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 não age, não se posiciona, não toma uma decisão. Isso não é seguir o mapa de Deus, não é seguir a vontade de Deus. Isso já é um bloqueio. Isso é um outro processo agora. Veja também aqui esses exemplos da vida real. Relacionamento, decisão, oportunidade. Você já sabia, mas começou a escutar tudo, menos o que já tinha sido mostrado para você. E agora você vive confuso. Deus falou, Deus confirmou, você viu o sinal, mas você resolveu dar as costas. Desobedeceu. Não quis seguir o caminho daquela luz. Você se afastou da verdade. Você se afastou do caminho correto. Você se afastou da palavra de Deus. Quem se afasta da palavra está indo de mal a pior. Quando Deus decide, acontece. Quando Ele fala, as coisas se realizam. É simples dessa maneira. E se você ficar em um ciclo de confusão, não vai acontecer nada. Não vai se cumprir absolutamente nada. Você precisa sair da confusão, começar a seguir o propósito de Deus. E essa é a diferença entre aqueles que conseguem caminhar e os que se envolvem em uma confusão. E muitos não conseguem nem sair mais. Só uma intervenção muito grande, poderosa de Deus, para eles saírem dessa confusão. Porque muitos
realmente não querem dar ouvidos ao que Deus falou. Querem seguir os seus próprios corações. Querem seguir aquilo que eles acham que é certo. E essa é a vontade do inimigo. Quando não se dá ouvido a Deus, é problemático e perigoso. Agora, perguntas que você deve se fazer. Qual áreas da sua vida você teve clareza? Você teve direção? Você teve discernimento? Mas você deixou entrar a dúvida, deixou entrar o medo, deixou entrar a confusão, começou a dar ouvidos a pessoas que não tinham nada a ver com o propósito de Deus na sua vida, pessoas que não tinham a mesma visão que Deus te deu, pessoas que não são espirituais. Porque quando isso acontece, é derrota, é fracasso. E essa não é a vontade de Deus. Deus é claro, Deus é reto, Deus é justo. Mas o inimigo traz confusão, traz medo, traz dúvida, traz indecisão, traz tudo aquilo que confunde a sua mente. Mas essa não é a vontade de Deus para você. Que Deus em Cristo ilumine a sua mente e o seu coração. Não dê ouvidos à voz do inimigo, mas dê ouvidos à voz de Deus. Segue, comenta e compartilha esse vídeo com quem você sabe que precisa de ouvir essa mensagem.